Já imaginou trabalhar como monitora de acampamento de verão nos Estados Unidos? Esse é um tipo de intercâmbio e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para embarcar nesse sonho. Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Melissa e hoje eu vim te contar tudo sobre o programa Camp Leader ou Camp Counselor. Se você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo, onde eu conto a minha experiência trabalhando no acampamento de verão em Vermont, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá para descobrir quanto eu ganhei trabalhando durante 15 semanas nesse acampamento. Tá, mas o que é Camp Counselor? É um dos intercâmbios de trabalho remunerado que existem nos Estados Unidos para que jovens possam ir e viver a experiência de trabalhar para uma empresa. Esse é um tipo de programa que usa o visto J1, que é o mesmo visto do programa Work and Travel e Au Pair. Tá, mas quais são os requisitos para esse tipo de programa? Existem 3 principais requisitos. O primeiro deles é ter de 18 a 30 anos. O segundo pré-requisito é ou ser estudante de uma faculdade presencial ou ter alguma habilidade específica que você consiga comprovar, como, por exemplo, tocar violão, jogar futebol, que você consiga ensinar para as crianças quando você chegar no acampamento. E a terceira opção é ser um professor de inglês. E você só precisa cumprir uma dessas 3 opções desse segundo pré-requisito. O terceiro pré-requisito é ter um nível de inglês intermediário. Aqui é importante dizer para o pessoal que já conhece o Work and Travel que o Camp Leader ele costuma exigir um pouquinho mais do seu nível de inglês, tanto para você fazer as entrevistas quanto na hora de trabalhar lá. Realmente vai exigir um pouquinho mais de inglês porque você vai ter que falar muito mais do que a gente normalmente fala em uma position de Work and Travel. Tá, você já viu que você consegue cumprir todos esses 3 requisitos. Qual que vai ser o próximo passo para você conseguir fazer esse programa? Se você está fechando o programa pela primeira vez, agora no Brasil é obrigatório que você vá com uma agência. E a taxa do programa agora em 2025, com a agência que eu normalmente faço, está $790. Eles me falaram que o desconto pode chegar até a $150, dependendo da forma de pagamento. Depois que você fechar com a agência, ela vai te pedir algumas documentações. Por exemplo, no meu caso, o meu requisito que eu cumpro é ser uma estudante de uma faculdade presencial. Então eu tenho que enviar para a agência o comprovante de matrícula do meu curso. Além disso, vão pedir algumas outras documentações, mas é tudo coisas simples que você com certeza vai conseguir fazer sozinho. Além das documentações, a agência vai te pedir um teste de inglês para comprovar o seu nível de inglês intermediário. E nessa questão, se o seu inglês é realmente intermediário, vai ser bem tranquilo. O teste das agências não costuma ser nada difícil. É só realmente para eles verem que você não está só fazendo a sua inscrição e depois não vai conseguir passar em nenhuma vaga e aí vai acabar perdendo o seu programa. Eles só querem garantir que você vai conseguir ter uma vaga de emprego. E aí deu tudo certo com a agência, fez o teste, a documentação tá toda ok. Você vai assinar o contrato e aí eles vão te enviar o login para a plataforma do sponsor. O sponsor é basicamente o seu patrocinador lá dos Estados Unidos que vai ser o seu responsável. Então eles que vão conseguir toda a documentação através do governo americano. Enfim, eles são responsáveis pela gente enquanto a gente estiver nos Estados Unidos. Por exemplo, vamos supor que você precise acionar o seu seguro de saúde. O sponsor é que vai te ajudar em todo esse processo. Tendo esse login para a plataforma do sponsor, você vai ter que preencher o seu perfil. Dentro da plataforma do sponsor vão ter vários passos ali que você vai seguindo para deixar o seu perfil ok. Lá você vai colocar algumas informações pessoais, além das habilidades que você tem ou que você gostaria de aprender nesse acampamento que você for. Por exemplo, eu jogo vôlei na faculdade, então eu coloquei que vôlei é uma atividade que eu poderia ensinar. Ou vamos supor que no Brasil você já fez um curso de fotografia e que você estaria ok ensinando isso para crianças. Você pode colocar lá como uma habilidade. Ou alguma habilidade que você gostaria de aprender. Por exemplo, eu gostaria muito de aprender pintura. Aí você coloca que essa é uma habilidade que você poderia aprender no acampamento. E aí você vai preenchendo lá todas essas informações, além das referências. Por exemplo, no meu caso, eu tive que fazer 2 cartas de referência e outras 2 referências escritas. Então, que era basicamente assim, o meu sponsor ele enviava um e-mail para a pessoa que eu coloquei que seria a minha referência e essa pessoa tinha que responder as perguntas. Como eu estava no Work and Travel na época, eu mandei para minha chefe lá do Work and Travel responder essas perguntas para mim. Expliquei para ela que era um programa para trabalhar em um acampamento de verão e tudo mais, dei o direcionamento e aí ela respondeu a pesquisa para mim. E a segunda pesquisa foi uma chefe minha aqui do Brasil mesmo, que falava inglês. E aí eu também, expliquei tudo certinho e ela respondeu para mim conforme essas informações que eu dei para ela. Além das 2 cartas de referência, uma eu pedi para um antigo empregador também do Work and Travel e a segunda eu pedi para um professor da faculdade que eu fiz iniciação científica com ele. Então eu sabia que ele poderia falar algumas coisas sobre mim. E eu mandei um modelo para ele, ele escreveu a carta e aí depois eu coloquei lá na plataforma do sponsor.
Então não tem muito o que esquentar a cabeça também. As agências aqui do Brasil, elas normalmente dão modelos de referência para que você possa enviar esse modelo para a pessoa que você vai pedir, né? Para a pessoa ter um direcionamento do que tanto falar nesse caso. Além disso, você precisa fazer um vídeo de apresentação, claro, em inglês, falando um pouquinho sobre você, falando das suas características, onde você mora no Brasil, falando o porquê que você quer ir para os Estados Unidos, quais habilidades que você consegue ensinar, por que você consegue ensinar, talvez colocar ali uma fotinho de quando você praticava esse esporte ou de quando você fazia esse curso, enfim. É um vídeo de apresentação curto, em torno ali de 1 minuto e meio, esse videozinho de apresentação. E aí você vai lá colocar na plataforma do sponsor e vai submeter o seu perfil para que os agentes desse sponsor possam analisar e ver se está tudo de acordo, se não precisa de nenhuma documentação extra. Por exemplo, às vezes eles pedem atestado médico, dizendo as vacinas que você tomou, se você não tem problema de saúde, assinado por um médico certinho. Eles têm um modelo na plataforma do sponsor mesmo, você baixa esse modelo, pede para o médico dar o check e assinar, e é isso. Claro que varia muito de sponsor para sponsor, eu tô falando no meu caso, o que eu conheço, né? Eu fiz o programa com a Interexchange essas 2 vezes, então tô falando do que eu sei que é com a Interexchange. Eu acredito que não varia muito de sponsor para sponsor. O básico ali é isso mesmo, então as suas características, referência, vídeo de apresentação, uma documentação extra, e é isso. Aí depois que os agentes avaliarem o seu perfil, dizerem que tá tudo ok, não falta documentação nenhuma, é hora de avaliar as centenas de acampamentos que você vai ter disponível na plataforma do sponsor. Além disso, o seu perfil vai ficar visível para que esses acampamentos também possam analisar e entrar em contato com você se eles quiserem. Mas como que funciona para fechar com o camp? É basicamente um Tinder. Então você tem que gostar do acampamento, o acampamento tem que gostar de você e vocês vão entrar em review. Quando vocês entram em review, significa que o camp já tem um interesse com você, mas ele pode pedir uma entrevista. Eles normalmente vão pedir, principalmente se for um camp que pague ali acima da média. E como que você sabe que esse camp está pagando acima da média? Normalmente os acampamentos nesse programa de Camp Counselor, eles pagam pela temporada inteira. Você vai trabalhar para eles por 64 dias e eles vão te pagar, no mínimo, $2.250 pela temporada inteira. Eu tô falando isso levando em consideração que vai ser um acampamento tradicional, que ele realmente vai querer seguir ali o que o sponsor pede. Então é isso que o sponsor exige. Existem acampamentos que pagam muito melhor do que isso, existem acampamentos que pagam melhor pela temporada completa, existem acampamentos que te dão possibilidade de trabalhar mais horas, então você recebe por hora e aí quanto mais trabalha, mais ganha, mas a grande maioria é dessa maneira que eu tô falando pra vocês. Então você trabalha 64 dias, ganha um valor X. E aí se você vê que esse acampamento tá acima da média, te oferece uma temporada mais longa ou então te oferece um pagamento melhor, esse é um acampamento que vai com certeza te pedir uma entrevista. E aí você foi para entrevista, deu tudo certo, eles te mandaram a job offer, que é a sua oferta de trabalho, a carta que você recebe dizendo que esse acampamento quer você na próxima temporada com eles. Você vai assinar essa job offer e vai fazer o upload lá na plataforma do sponsor para que eles saibam que você já conseguiu um acampamento, né? E aí você já tem o camp certo, já recebeu a job offer, assinou e fez o upload lá na plataforma. Você vai só esperar pelo DS-2019, que vai ser colocado lá na plataforma do sponsor também para que você possa baixar. O DS-2019 é o documento mais importante para quem está tirando o visto J1. É nesse documento que vão ter as informações sobre o seu empregador, o seu contrato de trabalho, o seu sponsor e também o Service ID, que é basicamente um número vinculado a você para controle do governo americano. Recebeu o DS-2019, tá tudo certo, é hora de pagar a taxa Service, que é basicamente uma taxa que vai validar o seu DS-2019 perante ao governo americano. Essa taxa ela custa $35 e ela é paga diretamente pelo site. Alguns sponsors, eles pagam essa taxa e aí depois no DS você consegue entrar nesse site que eu falei que você pagaria a taxa e como você já tem ela paga, você vai só imprimir o comprovante de pagamento, porque o comprovante de pagamento é um dos itens que você precisa apresentar para o consulado americano na hora de tirar o seu visto. Depois que você recebeu o DS-2019 e pagou a sua taxa Service, você vai começar o seu processo para conseguir tirar o visto americano. E aí o primeiro passo para isso é preencher o DS-160, que é basicamente um formulário que vai conter todas as suas informações, se você já teve visto americano, se você já foi para os Estados Unidos, se você tem algum parente lá, o que você está indo fazer lá, enfim, todas as informações direto pelo site da Embaixada Americana mesmo. E aí, preencheu esse formulário certinho, você vai precisar fazer o agendamento do seu visto. E aí, para fazer o agendamento desse visto, você vai entrar em um outro site,
vai preencher ali algumas informações bem rapidinho, né? Só para você conseguir linkar esse DS-160 com esse agendamento. E aí você vai agendar a sua ida ao CASV e a sua entrevista no consulado americano. Então, como que funciona? Vai entrar nesse outro site, vai colocar ali o númerozinho do seu DS-160, que é bem facinho de achar, e aí algumas informações básicas sobre você, tipo o seu nome completo, se você já teve esse visto antes, enfim, algumas perguntinhas assim de segurança que eles têm ali, só para fazer esse link, e aí você vai pagar a sua taxa do visto J1, que é o mesmo valor para o visto de turismo, que é $185. Depois que você fizer esse pagamento e o pagamento for validado, você vai ter acesso às datas para agendar a sua ida ao CASV, que é basicamente para coletar suas digitais e tirar uma foto, que é a foto que vai ser usada no seu visto. Alguns consulados aqui do Brasil, eles fazem as duas coisas no mesmo lugar. Em São Paulo, você vai no CASV e vai no consulado em dias diferentes, em horários diferentes. Eu sei que em Porto Alegre, por exemplo, você vai em uma ida só, você faz as duas coisas no mesmo lugar. Mas todas essas informações que eu tô falando, elas são bem claras no site do consulado americano. Com os agendamentos feitos, é só você comparecer no CASV e no consulado nos dias que você agendou ali e fazer a entrevista, que será em inglês, ela será toda em inglês por ser um visto J1, então o visto de turismo você não precisa falar inglês para fazer a entrevista do visto, mas para o visto J1 você precisa falar inglês. Essa entrevista vai ser feita em inglês, não é nada muito difícil, não te exigem um inglês perfeito e que você saiba absolutamente todas as palavras em inglês, mas eles querem que você saiba se comunicar e é ali o momento do teste. Mas não precisa esquentar a cabeça com isso. Se você está fazendo o processo para o Camp Counselor e você já conseguiu passar pela entrevista com o acampamento, pode ter certeza que a entrevista do visto vai ser super tranquila. E aí o seu visto foi aprovado, é só comprar a sua passagem de avião e se preparar para o embarque. E se ficou alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Tchau!